última empresa que eu trabalhei na minha vida, eu fiquei 10 anos. Os meus relacionamentos com amigos duram 30 anos, 40 anos. Eu tenho um amigo que mora, vizinho meu até hoje, que o cara hoje é diretor-presidente de banco e todo domingo a gente tá junto, porque a gente cresceu junto. E a gente sabe do nível de confidencialidade que a gente tem um com o outro e que eu quero que ele seja exemplo para a minha família e para as minhas filhas, do mesmo jeito que o pai dele e o meu pai foi exemplo um para o outro. Então, essas situações é que envolvem a gente, eu acho que é por isso que eu e você também temos esse nível de confidencialidade, principalmente visão de exemplo, porque, cara, eu quero gente boa, gente que vai entrar na minha casa, isso foi uma das coisas que eu precisei cada vez mais lapidar, porque eu gostava de levar todo mundo para dentro da minha casa. Pô, vamos fazer churrasco, vamos brincar com as crianças, vamos fazer bagunça, vamos tomar um chopp. E, cara, eu cortei. Tive que cortar ao máximo. E só vai para dentro da minha casa hoje mesmo quem eu já tenho um profundo conhecimento e confiança. Porque, na boa, não tem como. É a tua família, são os seus exemplos. Fala galera, começando mais um Star Bancast, hoje um convidado super especial, um grande amigo, e a gente vai compartilhar muito da jornada empreendedora, da jornada de um grande executivo do mercado de saúde e como a gente se reinventar e viver em altíssima performance, porque esse cara aqui é brabo, tá? Poucos caras como esse aí vão compartilhar o conteúdo de hoje. Pedrão, obrigado aí por estar conosco hoje em mais um Star Bancast. Pedro, um grande amigo, médico, cirurgião geral, né? Se fez residência em cirurgia geral, foi um grande executivo de um dos maiores grupos hospitalares do Brasil na época da pandemia. Ele vai contar muito aí dessa jornada insana que ele viveu e que com certeza levou ele para um outro nível, né, de sabedoria e de gestão. E hoje ele é empreendedor serial, investidor, ele tem diversas empresas e eu vou, cara, querer aprender aqui com ele uma pergunta pessoal, como conseguir tocar tantos business ao mesmo tempo, tá? E eu tô focado nessa empresa aqui e já não dou conta que é muita coisa. Imagina com tantas oportunidades rodando, você tem que viver em alta performance. Pedrão, obrigado aí por ter vindo. Boa, Lê. Prazer estar aqui. Eu acho que o público da Starbem tá super seleto aí para, principalmente em quem você tem trazido aqui para o podcast, que tá super legal. Então, eu acho que um pouquinho do que é ser multifacetado e principalmente como que eu optei por focar nessas estruturas que foram desenvolvidas aí nos últimos anos, eu acho que você que está vendo vai poder aproveitar bastante, pode ter certeza. Bacana. Pedrão, vamos começar então contando da tua jornada de médico até esse iniciozinho da tua carreira como executivo de hospital, cara. Como foi essa transição? Foi algo natural ou foi algo intencional? Tu falou, cara, eu não quero viver essa vida assistencial para sempre, eu quero entrar no mundo dos negócios na área da saúde. Eu acho que essa pergunta ela é a mais clássica hoje na cabeça do médico, né? Então, se a gente for pensar como médico que somos, a primeira coisa que a gente faz é tô dando plantão por um tempo, porque eu quero sair dessa vida e quero focar em desenvolvimento pessoal, ou quero montar minha clínica, ou então quero montar meu hospital, ou então quero montar minha empresa de inteligência, e por aí vai. Eu fui muito feliz, primeiro na família que eu nasci, porque o perrengue que eu passei para me formar e toda a estrutura de educação que meus pais me deram foi fundamental para a gente estar sentado aqui hoje um de frente para o outro. Eu acho que sem história ninguém consegue projetar futuro. Então essa é a primeira coisa. Então entenda a sua história, entenda tudo que você passou de perrengue, todas as oportunidades que você teve quando você precisou passar por algum obstáculo e coloca isso forte na tua luzinha lá para você lembrar a todo momento. Então, eu tive uma educação fabulosa, morava no interior, meu pai e minha mãe. Meu pai era policial militar, minha mãe cabeleireira, e eles trabalhando junto ali, a gente pivetinho, eles montaram uma corretora de seguro, meu pai foi trabalhar na Sul América, se tornou um dos caras que mais vendia seguro da Sul América no Brasil, ficou 35 anos na Sul América e ao mesmo tempo eu vendo ele ali crescer, desenvolver, baita empresário, só que eu sempre quis fazer medicina, E 3 anos de cursinho, aquela vida que nós tivemos lá, passar em faculdade de medicina na nossa época era extremamente complicado. Hoje não é fácil, mas naquela época era extremamente complicado. Passei na faculdade, fui para a faculdade, tive a alegria de fazer medicina em uma das faculdades, eu acho que mais notórias aí do estado de São Paulo, primeira faculdade de medicina do interior, que foi Sorocaba, PUC. Cara, e saí de lá, eu fui um dos primeiros caras a fazer, na época tinha lançado o FIES.
Então eu fui um dos primeiros caras a conseguir bolsa do FIES, meu pai e minha mãe em um divórcio litigioso, sem grana para pagar a faculdade, os dois aposentados e brigando ali pelo que tinha sobrado ali do casamento deles. Aí eu falei, cara, vou ter que me virar. E fui lá e consegui a bolsa, comecei a fazer estágio remunerado que os caras tinham lá na cidade. Cara, deu super certo, ralei pra caramba, morava na República, paguei minha faculdade, formei e falei, putz, o governo me ajudou a pagar. E aí eu, como altruísta que sou, falei, deixa eu retribuir isso um pouco. Cara, fui pra Amazônia. Fui pra Amazônia, tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru, Babilônia em chamas. Exército, tenente médico do Exército, hospital de guarnição, 34 leitos lá em Tabatinga. População 50 mil habitantes do lado brasileiro, 50 mil habitantes do lado colombiano, fronteira seca, uma avenida uma avenida só para duas cidades, do lado do rio Iquitos, no Peru. E assim, uma população ali de mais de 100 mil pessoas, dependente total do Exército. E ali tinha mais um componente interessante. Por toda essa dificuldade que a gente tinha ali de atendimento médico, nenhum profissional queria ir para lá. Então o que tinha de profissional lá eram os médicos do Exército. E mais alguns outros poucos médicos que tinham ficado ali na região. A prefeitura tinha 4 unidades básicas de saúde precisando de médico. Então ali, por causa da característica da região, tinha ali uma liberalidade de você poder, lá naquele local, ter 2 vínculos públicos, o que é raríssimo no país. E aí, a gente, como tenente médico, podia ter um contrato com a prefeitura para fazer programa de saúde da família, e lá foi o meu contato com o Sistema Único de Saúde, o trabalho e tudo que a gente podia evoluir. Era muito bom, porque a gente atendia no SUS e atendia no hospital. Então, toda a jornada do paciente, independente do que fosse, a gente conseguia fazer ela completa. Legal. E isso mudava muito. Difícil, então, foi o meu primeiro contato com gestão em saúde. Venho para São Paulo, depois de um ano, venho fazer a minha residência de cirurgia geral na Beneficência Portuguesa. Beneficência Portuguesa, 1.200 leitos, metade SUS, metade privado, um dos hospitais mais icônicos da cidade. E um perrengue, 9 R1s da equipe que eu estava. Em maio, 6 já tinham pulado fora, que não aguentaram a pressão. Nós ficamos em 3 para fazer o serviço de R1 daquele hospital gigantesco. E aí, precisava trabalhar, a gente precisava pagar as contas. Fui trabalhar num hospital do lado dali da Beneficência Portuguesa, que era mais fácil para eu me deslocar. Do lado mesmo, era atravessar a rua. Que, poxa, era de uma operadora ainda pequenininha, que cuidava de idosinho. E, poxa, estava tentando ali mostrar o seu valor. E tinha aquele hospital ali do lado. Fui trabalhar no hospital, pronto-socorro, começo de vida de médico. E, para minha alegria e de estar no lugar certo, era um hospital que eles precisavam de pessoas empenhadas em fazer o mais adequado para o paciente. Cara, em 1 ano e meio, quando eu estava em setembro do meu R2, eles me fizeram o convite para eu me tornar o diretor operacional dos 3 pronto-socorros que tinha na rede. Então, era um convite para eu replicar o que eu estava fazendo ali, porque como era muito atribulado, aquela loucura da Beneficência Portuguesa e dando plantão ali noturno, o meu plantão noturno tinha que ser um brinco, porque eu tinha que ter sossego para poder descansar um pouco. Então, eu deixava o plantão um brinco para no outro dia de manhã eu sair sem qualquer perrengue e poder ir na Beneficência Portuguesa continuar a minha vida. Então, eu só precisei replicar essa otimização, essa capacidade de visualizar melhores processos para todos os outros médicos, e isso deu muito certo. Em mais 2 anos, em 2014, eu já era diretor clínico, diretor técnico, já estava inaugurando os novos hospitais da rede. Quando foi 2016, eu assumi a superintendência de todos os hospitais, que já eram 7 hospitais à época. Tá? E quando foi 2018, aí eu sou convidado pelos fundadores da empresa a assumir a diretoria executiva e tocar toda a expansão e novos modelos de negócio da operadora, que naquele momento já tinha cerca de 350 mil vidas, já era aí uma operadora relevante para o mercado brasileiro, ainda mais na área que cuidava de planos individuais, pacientes idosos. E foi fantástico, porque a gente conseguiu realmente entregar um valor muito grande para os pacientes, e a gente comprovou por A mais B aquela tese de que faça o adequado dentro de saúde, que o adequado é melhor para o paciente, é mais barato e traz mais retorno para a operação. Virou case de Harvard, então é um case de Harvard que foi publicado em 2017, e esse case ficou muito famoso em todos os Estados Unidos, inclusive muito utilizado pelas escolas de educação médica aqui no país. E, isso me galgou aí
a uma posição de relevância no quadro de executivos de saúde brasileiro. Durante a pandemia, mais uma loucura, que aí a gente tentando salvar os pacientes, tentando dar suporte, e aquele vírus que queria assolar a população toda, ainda mais a população idosa. E aí, poxa, vem um processo de extrema litigância em cima da empresa, e eu segurando ali, botando minha cara como médico, como referência, para proteger os pacientes, deixar tudo organizado. Graças a Deus deu tudo certo. No final de 21, a gente teve a oportunidade de mostrar toda a verdade do nosso trabalho dentro de uma comissão parlamentar no Senado. E isso me deu uma casca muito forte e uma relevância, porque era aquele negócio. A gente vê tantas comissões parlamentares aí que destroem personalidades, destroem executivos. No meu caso foi o contrário. No meu caso, como eu tinha tudo para falar, eu tinha tudo para expor e eu tinha todas as provas da idoneidade, do quanto a gente foi carinhoso e querido com os pacientes, que eu saí muito maior. Fez do limão a limonada, né? Fez do limão uma limonada. Cara, e um profissional com graduação médica técnica que não tinha experiência, conhecimento ali na graduação sobre negócios, se tornou um dos maiores executivos da área de saúde do Brasil naquela época, né? E ainda continua. Cara, quão importante, e aí falando com o nosso público aqui, que é RH, que é líder, gestor, quão importante para você, visto a sua experiência, tá? Visto que você viveu e hoje você que contrata, quão importante é uma formação para uma pessoa que vai trabalhar no teu time? Cara, vamos lá. Eu acho que o melhor ensinamento que eu tenho para a galera que cuida de RH hoje em dia foi o que a gente fez a partir de 2017, tá? Na empresa, que foi olhar justamente para o nosso colaborador como alguém que tem que usar o nosso sistema. Eu fui dar palestra esses dias para uma grande construtora brasileira, e aí eles queriam que eu desse uma palestra para a comercial dele. Tinha quase 200 vendedores de apartamento ali. E aí eu contei para eles a história de que lá atrás, para que cada um dos nossos funcionários realmente comprasse a ideia de cuidar muito bem de cada um dos nossos pacientes, eles tinham que entender que eles tinham que cuidar como se fosse para eles ou para a família deles. Certo. O que a gente fez? A gente tirou o plano de saúde que era externo, trouxe todo mundo para dentro da operação. Legal. Então a gente trouxe os 13 mil funcionários, mais cerca de 3 mil médicos. Todo mundo teve o plano de trouxe saúde. todo mundo para ter o plano de saúde. E aí a gente, mais um ano, a gente fez a avaliação da carteira e viu que realmente era algo extremamente benéfico. E a gente deu mais um passo, que aí foi aonde a gente trouxe todo mundo para remar junto naquele barco. A gente trouxe todos os dependentes, a gente trouxe filhos, cônjuges, pais e avós a um preço que uma enfermeira que ganhava 5 mil reais, por R$1.000, ela conseguia colocar 4 componentes familiares. Uau. E aí, era a mãe que estava tratando um câncer e agora estava tratando o câncer dentro da estrutura que ela tinha visão e tinha confiança. Era o filho que estava tratando o autismo dentro de um padrão altamente eficaz e acompanhado de eficiência. Então, não adianta a gente ficar pregando dentro da nossa empresa coisas que nós, como executivos e como diretores e como responsáveis, não fazemos para nós mesmos. Quer fazer alguma coisa adequada para sua empresa, a primeira coisa é você replicar o tanto que você é bom para o seu time, o tanto que seu sistema é bom para o seu time, o tanto que seu produto é bom para o seu time. E de fato o produto que você ofertou naquela época era um produto que agregava bastante valor, né, para cuidar da saúde. Exatamente. Quão importante na tua visão entrando nesse universo de bem-estar e saúde mental, cara, você proporcionar para o seu time um cuidado da saúde mental, nutricional, espiritual, física, pensando também, cara, no payback que você vai ter como empresário. Qual é a tua visão sobre isso? Bom, então eu já vou puxar mais agora para a linha do que a gente tem feito hoje, tá? E que foi herança de tudo que eu aprendi lá atrás,
que era justamente ter a informação precisa do que estava acontecendo com o meu colaborador. E para você saber o que está acontecendo com o seu colaborador, você tem que estimular ele a entrar numa linha adequada do que você quer que ele seja para a sua empresa. Tá? Então, quando a gente fala do modelo da Starbank, que é justamente seguir uma proposta de linha de cuidado e você extrair essa informação para poder dar suporte para o colaborador, a gente já está falando que o caminho está dado. Você começa a conseguir acompanhar. E aí, poxa, a Horus, que é uma das empresas hoje que a gente tem o pilar de tecnologia, a gente com um cliente, eu foquei em operadoras de saúde, o meu primeiro layer de clientes. Era operadoras de saúde para eu estruturar dados, para eu conseguir colocar inteligência, para eu conseguir colocar informação mais adequada para esse cara poder trabalhar. Um belo dia, um dos clientes de um cliente meu, ou seja, um dos clientes de uma operadora de saúde, chegou para essa operadora de saúde e falou assim, olha, como que eu tenho certeza que você está trabalhando com os meus funcionários de maneira adequada para orientar eles? Eles pegaram o relatório da Horus de assistência suplementar do que estava sendo consumido, do que estava sendo feito, quais eram os pacientes em gaps, e mostraram para aquela empresa. A empresa falou, preciso conversar com esses caras. Aí eu falei, maravilha. Na hora que a gente sentou na mesa, ele falou, que mais você consegue me dizer sobre a minha empresa? Eu falei, deixa eu ver agora, vamos assinar o contrato aqui, para eu ter um NDA de segurança, para a gente seguir toda a risca LGPD, todos os parâmetros adequados, e eu vou trazer também os dados agora da sua saúde ocupacional. E aí trouxemos os dados daquele momento, era SOC, o sistema que eles usavam, e na hora que a gente fez o pareamento das informações do ocupacional com o suplementar, a gente começou a encontrar uma série de artefatos, eu digo artefatos porque eram situações geradas pela inadequação do RH que estava culminando em baixa produtividade. Simplesmente a gente entendeu que os pacientes que estavam com maior índice de presenteísmo, ou seja, queda de produção acima de 30%, eram pacientes que estavam passando muito no pronto-socorro, não levavam nenhum atestado para dentro da empresa, porque tinham medo de perder o emprego, só que perdiam produção e a empresa não tinha identificado isso e nem proposto uma alternativa. Por exemplo, se tivesse uma ferramenta igual a Starbank para seguir um fluxo de proximidade com o seu funcionário. Então, toda a estrutura que a gente está falando que nós estamos evoluindo, que o país está evoluindo, que o mundo está evoluindo em direção a maior assertividade de ações, ou ela vai ser colocada por quem quer ser eficiente e criar realmente uma cultura de proximidade com o seu funcionário, com o seu cliente, ou então vai ficar para trás. Não tem mais como a gente, com tudo que foi dito nos últimos 25 anos sobre tecnologia e capacidade de geração de informação, você ainda se portar com um cara que está fazendo datilografia. Isso está totalmente fora do contexto atual que a gente vive. E as coisas estão virando rápido. A gente está tendo empresas bilionárias que foram criadas há 1 ano e meio atrás. Com 5 pessoas. Com 5 pessoas. Operação. Entendeu? E aí vem mais um exemplo. 5 pessoas que se entendem, conseguem conversar bem e estão simplesmente replicando para o mercado o que elas queriam que fizesse para elas. Ou seja, Legal. A gente quer coisa boa, a gente quer... Tem que comer da própria comida. Tem que comer da própria comida. Se você está fazendo um negócio que você não consegue pôr no seu prato, cara, tá tudo errado. Isso aí. Você desconecta, né? Você vai desistir rápido. A gente já vai chegar já em alta performance e ele falou bastante aqui sobre inovar, né? O cuidado. Então, se você ainda não conhece a Starbank, é um benefício de saúde mental e bem-estar corporativo. A gente tem uma solução que vai levar psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, médicos. A gente está com diversos produtos de inteligência artificial super inovadores para cuidar da saúde mental e nutricional dos seus colaboradores, além da adequação da NR1, a gente está com um produto super inovador de alta acurácia para que a sua empresa esteja adequada lá no PGR, no GRO e a gente consiga deixar você sem dor de cabeça aí para mais de 2026 que vai vir a atualização da nova NR1. Cara, você falou de dados. Qual a importância, né, para os gestores, né? Porque hoje você tem uma empresa onde o core são os dados. Qual é a importância, cara, de dados para a gente conseguir gerenciar
o nosso negócio, a nossa área. Você tem bastante experiência aí, você pode compartilhar um pouquinho mais do que a Horus AI faz, mas traga, cara, essa visão de gestão de alta performance a partir de dados. Bom, eu brinquei agora da datilografia, né? E a gente vê muito uso de IA hoje sem conhecimento técnico adequado. O índice de maturidade hoje do gestor alto ou do gestor médio sobre tecnologia no Brasil, ele é muito ruim. E ele não entende processo. E quando eu falo de não entender processo, é porque quando eu ia fazer uma avaliação de uma equipe de pronto-socorro, e eu não tinha sistema ainda, eu pedia para me dar todas as fichas do atendimento da semana, eu contava uma a uma, dividia por médico, dividia por período de atendimento, dividia por taxa de retorno em 48 horas, analisava índice de internação, só que era tudo na mão. Ia botando na tabela lá, ou seja, eu entendia qual era o processo de criação da inteligência do negócio, tá? Fui aprendendo com a necessidade. Claro que tive sempre o estímulo de ferramentas adequadas. Então, por exemplo, na época, cara, a gente colocou mais de 150 médicos para fazer Lean Six Sigma, ou seja, Green Belts, Black Belts, dentro da empresa, para entender metodologia de processo, para entender o que é um Kanban, para entender o que é um 2080, entendeu? E a gente começar a proporcionalizar cada um dos projetos de maneira que não só fosse colocado um projeto em pauta dentro da empresa, mas que ele fosse medido e a eficiência comprovada adequadamente. Parece clichê, mas ninguém faz. Está sendo falado a todo momento. Todo mundo que a gente conversa sobre eficiência operacional, o cara fala das técnicas, fala disso, fala que ninguém faz follow-up. É impressionante. Fazer a medição do projeto que foi colocado em pauta e a sequência do que aquilo pode trazer de benefício não é visto. Aí fala, não consigo calcular o ROI. Pô, mas você nem planejou como que você ia calcular esse ROI. Você nem programou qual que era a capacidade real daquele projeto gerar um retorno sobre o investimento. Ou então as variações que aconteceram depois do início daquele projeto que poderia gerar isso para você. 30% de todo dado produzido no mundo é relacionado à saúde. É muita coisa. A gente não usa nem 3%, só para você ter uma ideia. Nem 3%. Ontem eu estava com uma operadora cliente nossa, e aí eles falaram, pô, doutor, aqui a gente tem 21 sistemas. Agora você imagina para você juntar informações desses 21 sistemas, para você começar a usar algo em torno de 30% dos dados completos do que eles têm ali. Dados administrativos, dados financeiros, dados clínicos. Muda o jogo. As pessoas não entenderam que o dado realmente, ele não funciona para nada se ele não ser convertido em informação e depois em inteligência. E aí a gente continua em 2025 ouvir pessoas falando, mas a LGPD não me deixa fazer isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Vou ser bem sincero para ti. A LGPD ela é uma das legislações, uma das leis mais aprimoradas do mundo, a LGPD brasileira. Só que, se você não quiser se adequar à LGPD, ela vai te proibir de fazer muita coisa. Então, a primeira coisa para quem quer usar dado no país e ser extremamente eficiente, se adequa à LGPD. E é fácil, tem um monte de consultoria aí que você contrata, né? É o básico do básico. Então, se você não se adequar ao que a legislação exige para você ser adequado como empresa, para você ser adequado como profissional, para você pedir para o seu paciente, para o seu cliente, ter ali todas as estruturas relacionadas aos legal terms, tudo bonitinho, cara, me desculpa, você não vai poder trabalhar o dado mesmo. E aí você vai ficar naquela ladainha de que não, eu tenho que proteger o dado, Proteja e continue ineficiente. Porque dentro da sua empresa hoje, para você montar um time ultra eficiente de análise de dados, de Health Analytics, de extrema engenharia de dados adequada, é caro demais. Irmão, não tem tanto profissional assim no Brasil não, cara. Muito menos fora. A gente tem viajado muito, a gente tem se encontrado em vários países e você sabe o tanto que é difícil encontrar profissional hoje à altura do que a gente quer. Então, começa pelo básico. Começa a trabalhar o que você já teria que trabalhar e você não fez ainda. E para de dar desculpa esfarrapada e não trazer bons players para o seu lado que estão no mercado à disposição.
Galera é boa pra caramba. Pô, a gente foi pra China agora recentemente, 20 dos melhores fundadores de health techs brasileiras e todo mundo ali contando dos seus cases, contando que tá evoluindo. Mas o clássico, o que era maior evidência para todo mundo, a incapacidade do cara que pode te contratar, olhar e falar assim, não, realmente, eu dou o braço a torcer, eu preciso de você. Eu não vou conseguir fazer isso interno, e se eu quiser fazer isso interno, eu vou demorar muito mais, 3 vezes mais. Para ter uma ideia, hoje, para eu chegar para uma operadora de saúde e falar assim, vamos estruturar os seus dados. Pede para o seu time de TI criar um modelo de arquitetura nova de dados baseada na Rede Nacional de Dados em Saúde, preparando a sua empresa para o futuro, que já era para estar, porque lembrando, nós estamos em 2025. Tá? Se isso não é futuro, eu não sei o que é quando a gente estava lá nos anos 2000, na virada do milênio. Tá? A gente nem sonhava o que era 2025. Só que tá em 2025 você está no mesmo lugar. Tá? Dito isso, os caras, velhinho, gastariam pelo menos, porque eu estou acompanhando algumas que decidiram fazer por conta própria, 1 ano e meio. Desde que eu comecei a Horus há 2 anos atrás, os caras ainda estão no mesmo lugar. E gastaram 3 vezes mais do que se a gente, que já tinha um track record, que já tinha feito, tivesse colocado para fazer. É a mesma coisa do que o cara hoje querer montar uma estrutura para fazer cuidado assistencial nutricional, cuidado assistencial psicológico, pro time dele lá de 1.000, 2.000, 15.000 pessoas que trabalham ali e não olhar para uma empresa igual a sua que está do lado, já com toda a estrutura pronta, por 1/3 do custo que ele teria para montar tudo, e ele não usar você. Então, o executivo, ou ele abre o olho que ele não pode abrir mão de bons players do lado dele, ou ele vai continuar metendo os pés pelas mãos e vai continuar fazendo coisa errada. Vai andar de lado, e se andou de lado, tá morrendo, né? Empresa que não cresce, tá morrendo. Pedro, você falou sobre dar desculpa, né? E aí, entendendo um pouquinho da tua mentalidade, do modelo mental, né? Para conseguir ter sucesso, né, diversas vezes, consequentemente. Tem pessoas que se tornam vítimas do seu passado e dos seus desafios, e tem pessoas que usam aquilo para impulsionar. Né? Você trouxe aqui um pouquinho dos desafios que você teve. Pô, estudou em escola pública, teve uma infância humilde, teve ali o divórcio dos pais, pediu financiamento do governo para fazer faculdade, né? Teve desafios que não foram intencionais, mas também teve desafios intencionais. Cara, fui pro exército, vou me enfiar lá no meio da Amazônia e vou ali passar um perrengue. Vou ser executivo do hospital, tem seu desafio, mas veio uma pandemia que não era intencional. Então, conta um pouquinho, cara, como essas crises impactaram o Pedro de hoje. Cara, eu vou te falar. Tem 2 termos que eu uso hoje em dia que eu aprendi ao longo desse trajeto. E até 2022, enquanto eu fiz esse trajeto que eu contei até agora, poxa, foi aprendizado. Eu me tinha ainda como um moleque. Tá? Pô, eu não tinha nem 40 anos ainda. Eu aposento da operadora de saúde com 38. Uau. Entendeu? E aí eu venho para o mercado e aí você fica muito mais exposto. Você viveu isso também. Porque você veio para o mercado. Você saiu ali do conforto que era o serviço que você fazia hemodinâmica, tudo certinho, você veio para o mercado. E aí, muitas das pessoas que vão se aproximar de você, elas vão se aproximar para abusar. Não tem a questão relacionada a compartilhar. E aí Quer só sugar. Cara, quer sugar. Explorar. O que eu posso dizer para você é que 50% das pessoas que eu tive contato, tá? Nesse período aí de quase 4 anos que eu já tô andando solo, infelizmente, tentaram... pô, preciso do teu conhecimento aqui, me ajuda ali. E, cara, descarado. Usa, abusa e descarta. Não tem troca. Não tem troca. Usa, abusa e descarta. Não tem troca. E eu não sou cara de ficar pedindo nada pra ninguém. Nem pedir um troco, nem pedir esmola. Quer estar comigo? Venha junto que eu tô top pro game. Vamos construir junto, vamos crescer. Eu sou esse cara. Só que pisou na bola comigo, eu não olho na cara mais. É assim que funciona. Maravilha, você escolheu não estar comigo. E que se não quer não estar comigo, maravilha, obrigado.
tá? Eu vou fazer a minha parte do meu jogo. Então, eu dividi essas situações entre expectativa e perspectiva. Ponto. É assim que eu trabalho hoje para olhar tudo que eu vou aprendendo e tudo que eu tenho que fazer. Se você tem expectativa em cima das pessoas, você não está ponderando tudo que você teve de experiência na sua vida, com as pessoas que passaram, com os negócios que você viveu. E você está alimentando algo que você não tem posicionamento para avaliar. Então, isso é expectativa. Ah, estou em expectativa de ganhar na Mega Sena. Irmão, olha bem, cara. A possibilidade é mínima. Tá bom, se você jogar R$1.000 ou jogar R$1, é pouquíssima diferença de possibilidade, joga R$1 só para você matar a sua vontade. Entendeu? Então, não é aquele negócio que vai mudar a sua vida. Agora, se é por vontade, se é para você não perder a oportunidade do negócio, faz alguma coisa que não te prejudica e que você vai aceitar a perda daquele R$1. Tá? Então, expectativa eu abandonei. Então, não faço expectativa com nada. Nem com gente, nem com negócio. Eu uso perspectiva. Pô, tem aqui uma empresa X que ela vai tratar hoje da NR1. Pronto. Dentro dessa empresa, a gente tem a possibilidade de entrar em várias empresas. Nossa, com os seus contatos, com os meus contatos, a gente vai fazer maravilhas. Tá bom. E como que a gente vai fazer isso? Não, a gente embarca a tecnologia vai fazer tudo. Falei, não vai. Porque a perspectiva da gente atender a população, ela está vinculada a ter gente no momento de eu indicar algum tratamento. E aí eu preciso ter uma estrutura muito mais adequada para eu poder dar o melhor serviço. Obrigado, valeu, não tô afim. Poxa, mas eu tenho aqui uma ferramenta agora que, poxa, é um prontuário eletrônico novo que vai dominar o mercado. Beleza, se junte aos 2.000 sistemas que tem em contato hoje com o Ministério da Saúde e com a ANS, que ficam dando informação de prontuário, como todo mundo que construiu prontuário eletrônico no país e no mundo achou que ia dominar o mercado. Então, eu deixo a perspectiva muito clara na minha avaliação inicial e eu sempre me permito dar uma chance para tentar entender melhor qual que é a vertente que pode ter disrupção. Se não tem disrupção, eu não crio expectativa. Eu fico na perspectiva mesmo, que é muito mais fácil de eu dosar o que presta e o que não presta e sair fora. Então eu fico menos ansioso, eu fico menos esperançoso, eu não coloco confiança na mão de quem eu não conheço. Integridade para você é um valor. Cara, eu sou o cara que eu vou dar a oportunidade para todo mundo do D0. A primeira possibilidade que tem de não cumprir com o que foi combinado, eu abro o jogo. Falo assim, galera, vamos lá. Quando você me chamou para te ajudar, eu já coloquei as cartas na mesa. Tem que ser assim, porque se não for assim, é o meu nome, é a minha competência, é a minha capacidade que está em jogo com quem eu estou me comprometendo. O nosso comprometimento aqui vai para um outro nível que não é você e eu, é eu e quem eu estou te colocando na frente. E aí passa para minha responsabilidade. E eu não assumo responsabilidade com quem não tem responsabilidade comigo. Você está falando bastante de você, mas agora, na sua visão de líder, gestor e até sócio, quais características você considera no seu braço direito? Numa sociedade, numa empresa, quando você vai contratar alguém, o que você vê de valor, cara? O que você enxerga nessa pessoa? Tu fala, cara, essa pessoa aqui é top e eu quero estar comigo. Você já falou uma coisa importantíssima que eu considero integridade. O valor dessa pessoa. Não pode mentir, não pode ser um trambiqueiro, um maloqueiro, que vai dar golpe, que vai te ferrar. E, cara, não precisa nem chegar nesse nível. Mas uma mentirinha não rola. Fica falando mal, fofoquinha. Não, e tipo assim, eu falar mal, eu nem fico perto, entendeu? Mas é uma mentirinha. Ó, isso aqui ficou 8. Aí você vai e fala assim, olha, beleza. Cara, não ficou 8, ficou 8,5. Ah, não, mas é 8, tá dentro da casa do 8. Pô, mas 1,5, cara, faz uma diferença violenta. Então você é um cara que valoriza excelência. Cara, tem que ser excelência, porque a gente tá trabalhando... outra coisa. Exato, a gente trabalha com saúde. A gente trabalha com saúde. Não tem como a gente ser excelente quando a gente trabalha com saúde. Você não preza qualidade em detrimento do crescimento. Se for para crescer muito, mas quebrar a qualidade, você não joga esse jogo. Condição. Você não joga esse jogo. Não jogo. Não jogo por quê? Primeiro,
que na hora que você crescer e não entregar, acabou o game. Tem gente que joga assim, né? Cara, é uma estratégia da Ambev. tá A Ambev, ela cresce bizarramente com margem baixa, mesmo que o produto vai meia boca, mas é uma empresa de É o logística. que eu falo pra todo mundo. Tá tudo bem. Você tem que saber que jogo você tá jogando. Exato. Se você quer jogar esse jogo por um tempo curto, cara, jogue assim. Eu gosto de jogar jogo por tempo longo. A primeira empresa que eu trabalhei na minha vida, eu fiquei 10 anos. Os meus relacionamentos com amigos duram 30 anos, 40 anos. Eu tenho um amigo que mora, vizinho meu até hoje, que o cara hoje é diretor-presidente de banco e todo domingo a gente tá junto, porque a gente cresceu junto. E a gente sabe do nível de confidencialidade que a gente tem um com o outro e que eu quero que ele seja exemplo para a minha família e para as minhas filhas, do mesmo jeito que o pai dele e o meu pai foi exemplo um para o outro. Então, essas situações é que envolvem a gente, eu acho que é por isso que eu e você também temos esse nível de confidencialidade, principalmente visão de exemplo, porque, cara, eu quero gente boa, gente que vai entrar na minha casa, e isso foi uma das coisas que eu precisei cada vez mais lapidar, porque eu gostava de levar todo mundo para dentro da minha casa. Pô, vamos fazer churrasco, vamos brincar com as crianças, vamos fazer bagunça, vamos tomar um chopp. E, cara, eu cortei. Tive que cortar ao máximo. E só vai para dentro da minha casa hoje mesmo quem eu já tenho um profundo conhecimento e confiança. Porque, na boa, não tem como. É a tua família, são os seus exemplos. Hoje em dia, com a internet, a pessoa está dentro da minha casa, no outro dia, ela está falando uma borracha no Instagram, no Facebook, e, pô, minha filha tá vendo. Cara, você preza muito por reputação, né? A tua Totalmente. reputação, o seu ecossistema. E, cara, eu conheço poucas pessoas com o nível de relacionamento que você tem. Porque ele não é um influencer, né? Ele hoje tá envolvido... nem faço questão de ser. Hoje ele, né? Quem não segue ele, Dr. Pedro Batista Júnior. Doutor DR Pedro Batista JR. Isso. Segue ele lá, ele tá ali investindo bastante em conteúdo, mas não é o teu core business, você não vive disso. Você quer, né, disseminar o conteúdo, tal, ajudar o mercado. Mas, cara, ele conhece todos os influencers, conhece todos os executivos, conhece a galera. Cara, eu de verdade, eu sou um cara que conheço muita gente, irmão. Eu tenho um network muito forte. Mas igual o Pedrão, nunca tinha visto. Cara, qual é o impacto do networking para os teus negócios, cara? Como o teu networking, cara, impacta os seus negócios? Isso é algo bom? Ou cara, você acha que as pessoas não precisam valorizar tanto isso? Ou isso é algo que tem que ser intencional, cara? Ensina pra gente. Tem uma situação que é bem interessante. Pessoas que não me conhecem e recebem algum pedido para me receber. Então, eu tenho um cara lá no Mato Grosso do Sul, que é amigão meu, um cara que me admira, que eu cuidei, lembra sempre disso. Invariavelmente, o elo que me trouxe para perto das pessoas é que eu cuidei de alguém da família ou fiz algum gesto que ajudou na estrutura de cuidado de saúde. Serviço. Você serviu. Serviu o cara alguma vez. Ah, legal. Tá? Serviu o cara, serviu aquela mulher que precisou, pô, a família estava ruim, a avó estava doente, ou o filho estava com uma leucemia e precisava de falar com o melhor hemato de São Paulo. E você fazia isso genuinamente? Não, eu faço isso todo dia, cara. Uhum. Eu faço isso todo dia, eu continuo fazendo isso. Então, eu sempre utilizei a minha capacidade de ter boas pessoas do setor de saúde próximo a mim para potencializar o que as pessoas precisam pro lado bom. Tá? Sem cobrar. Se tem uma coisa que eu sou grato na minha vida, é quando eu atuo como médico, eu nunca precisei cobrar. Legal. Nunca precisei cobrar consulta, eu nunca precisei, até porque eu nunca tive consultório. Então eu já era um funcionário pago de uma operadora de saúde que tinha como função preservar o cuidado de 500 mil de pacientes. Legal. Então todo mundo tinha meu telefone, todos os funcionários tinham meu telefone, todos os pacientes que eu tinha contato tinham meu telefone, e isso era o que mudava o jogo. Uhum. E o que mudou o jogo por muito tempo. Porque você resolve, às vezes, coisas extremamente críticas com um gesto simples. Eu lembro exatamente que um amigo, inclusive, dono de banco no Brasil, nos maiores bancos, ele me liga e fala assim, Pedrão, pô, preciso da sua ajuda, cara. Pô, meu motorista, cara, ele tá para fazer uma cirurgia cardíaca aí com vocês e, cara, desmarcaram. Você não pode ver para mim o que tá acontecendo? Pô, liguei no hospital e aí falei, na época, com a coordenadora que tinha ali da área de cardiologia. Ela virou para mim e falou assim, doutor, as caixas novas não chegaram.
nós só estamos com 2 caixas de cirurgia cardíaca e a gente só está conseguindo fazer um procedimento, tá? Por dia. Então, a gente está com essa defasagem. Eu falei, não, pera que eu vou resolver. Na hora, peguei o telefone, liguei para um outro amigo, que era diretor de outro hospital. Falei, irmão, quantas caixas de cirurgia que você tem aí? Ele falou, Pedrão, tenho 5. Falei, quantas cirurgias você está fazendo por semana? Ele falou, cara, eu tô fazendo 2 cirurgias por semana. Falei, se eu te pedir para você me emprestar 2 caixas, você consegue tocar a tua operação com 3 caixas? Ele falou, com o pé nas costas. E tem mais, você sempre me ajudou. Tô mandando as 2 caixas pro hospital. Resumo, a gente volta a ter o volume adequado, que era do que tinha combinado com os pacientes das filas, porque um ajudou o outro, independente do que tinha de interesse, mas focado sempre no cuidado. Então, esse nível de capacidade de contato foi o que sempre facilitou a minha vida. Uhum. E hoje em dia é engraçado porque quando um amigo, eu tava falando, pô, o cara foi lá no Mato Grosso, pô, você não pode receber o Dr. Pedro, aí ele vai estar aí. A hora que eu chego, os caras falam assim, pô, meu, você tem quantos anos? Falou o Dr. Pedro que tinha sido executivo daqui, executivo ali. Eu achei que ia chegar um velho aqui, pô. E aí chega um molecão e tal. Pô, legal, gostei e tal, parabéns e tal. Então, isso vai quebrando. E as pessoas vão vendo que, pô, não tem que ser um negócio travado, rígido. Relacionamento, ele tem que ser fluido e, antes de mais nada, ele tem que ser relacionado à confiança. Foi a confiança, o primeiro padrão é a confiança, você pode ficar tranquilo que dali pra frente, no momento certo, as coisas vão sair. E é momento certo, é time. Tudo na nossa vida é time. É time para você casar, é time para você comprar o carro que você quer, é time para você ter filho, é time para você investir na empresa. Às vezes você investiu agora e aí, pô, não deu rentabilidade, você tirou todo o investimento, deu 2 meses, explodiu. Então, assim, a gente tem que entender que, analisa bem as coisas, seja adequado, deixa o mercado te enxergar como uma pessoa que sempre cumpre o que você promete. A qualidade é fundamental, não tem jeito. Não tem jeito, entendeu? Hoje em dia as pessoas esperam, o mínimo que elas esperam é a qualidade. Então, o que você fala cumpre. Porque, pô, isso aí vai ser eterno a vida inteira. E aí você sempre vai ser lembrado para fazer mais e entregar mais para as pessoas. Então, eu acho que pode parecer meio clichê, mas tem dado certo nos últimos 42 anos. Boa, ninguém contesta resultado, né, Pedro? Ninguém contesta resultado. Para finalizar aqui, vamos caminhar para o final. Eu quero que você compartilhe com a gente, cara, como ajudar as pessoas a terem alta performance, tá? Você falou de timing, então fazer escolhas certas no momento certo. Eu quero entender também sobre distração, né? Que, pô, eu te conheço já no íntimo, eu vejo que você é um cara que é muito focado, se distrai pouco, né? E eu vejo que essa geração que está ali abduzida nas redes sociais fica muito distraída, né? E se eu me deixar levar, eu também fico distraído. Eu acho que a galera até mais nova, que está mais conectada nas redes sociais, se distrai ainda mais. Então, compartilha aqui com a gente, cara, o que você percebeu, né, no Pedro, pessoa física, e no Pedro, funcionário, trabalhador, que levou você a ter tantos resultados de altíssimo nível e ao mesmo tempo. Tem um estudo de Harvard bem antigo, né? Que os caras entregaram uma carta na costa oeste e aí falaram, olha, você tem que chegar em tal pessoa na costa leste. E aí eles viram que sempre tinham 3 pessoas que aquela carta passou pela mão delas até chegar na costa leste. E, foram mais de 1000 cartas que foram enviadas. Essas 3 pessoas, elas são disponíveis, elas são reconhecidas pela capacidade de resolução e, principalmente, elas são reconhecidas porque elas podem estar disponíveis a todo momento. Então, disponibilidade, resolução, disponibilidade. É claro que isso não pode consumir sua vida. Você não pode ser disponível para todo mundo e esquecer de tocar os seus negócios. E eu deixo isso muito claro para todo mundo. A gente falou da Horus. Eu tenho outros investimentos pela holding. E aí, eu consegui identificar, desde o começo, pessoas muito boas, muito adequadas, que queriam estar comigo, queriam trabalhar comigo, para tocar em excelência todas essas empresas. Para eu focar no que era o mais importante para todas essas outras empresas, que chama-se Horus. A Horus, ela tem
muita informação, ela tem muito cliente. Ela tem hoje a base sólida do sistema de saúde suplementar brasileiro como o core dela de entrega. E as pessoas que estão comigo também, elas precisam sentir essa confiança. Então, quando você me pergunta, Pedrão, pô, o que te fez chegar até aqui? O que é a base para você conseguir fazer tudo? Na verdade, é fazer o que precisa ser feito. O tudo a gente não vai conseguir fazer. E o que precisa ser feito é focar basicamente em negócios bons, ter KPIs, ou seja, ter pontos de relevância e observação em cada uma das coisas que você queira fazer. Não esquece de olhar alguma coisa, que se você esquecer, é aquele negócio. Se você deixar a horta lá para ela crescer o alfacinho vai crescer. Só que se você esquecer de colher o alface na hora certa, ele vai estragar. Então, se você quer entrar em várias coisas, em vários investimentos, em várias possibilidades, e você não cuidar de tudo, vai se dar mal. Ah, mas o cuidar de tudo é o quê? Regar todo dia? Não, você pode botar um regador lá, que ele vai ligar automático e vai regar. Só que você não pode esquecer do tempo que você tem que ver para o negócio ficar pronto. E as pessoas esquecem disso. Elas esquecem de olhar pontos que podem gerar distúrbio a todo momento. Elas esquecem de trocar informação. Elas acham que as pessoas têm que ser obrigadas a trazer informação para elas. Então a coisa que eu mais faço de vez em quando pegar o telefone e dar um DR com algum sócio meu. Falar, irmão, tal coisa não pode ser assim. Você é o responsável. Você é o cara que está hoje à disposição para resolver isso. Então, resolva da maneira que eu resolveria e da maneira que é correta para nós dois. Porque senão é a empresa que você está colocando em risco. E sendo assim, vai ficar tudo legal. Só que tem que estar em panos brancos a todo momento. Qualquer indício de desconforto e desconfiança destrói toda uma relação. Então você vê que interessante, a gente começou falando lá atrás de relação e a gente termina falando de relação. Tá? Então, o que eu mais levo para o dia a dia é o quanto você está se relacionando adequadamente com as pessoas que dependem de você e que você depende delas. Eu acho que é o ponto de inflexão máxima aí para a gente finalizar nosso papo. Galera, seja intencional, se distraia pouco, foque em dados, gestão, KPIs, para você conseguir medir os seus resultados. E o que para mim também é muito relevante, ou mais relevante, tem um time incrível. Forme um time muito bom, assim como você, melhor do que você, para que você consiga atingir resultados extraordinários, porque a gente sozinho, a gente não consegue chegar no ápice, mas com um time incrível, e com certeza você precisa ser uma pessoa inspiradora para que o time queira estar contigo. Galera, se vocês quiserem continuar se aprofundando no mercado de saúde, nas inovações, @Dr. Pedro Batista Jr., Dr. Pedro Batista Júnior, que ele está sempre ali trazendo conteúdos do Brasil. Foi para a China, acho que vai para a China já novamente. Vai ter que ir, não vai ter jeito. Vai ter que ir, tá sempre nos Estados Unidos, estão buscando todas as plataformas inovadoras aí para que o Brasil continue avançando e continue sendo referência aí no Brasil e no mundo. Tamo junto, Pedrão. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Bom estar aqui contigo. Parabéns mais uma vez. Obrigado, valeu. Valeu, galera.